Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, Fatalidade. Questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida segundo o sentido ligado a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo ele, se faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra colocado. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, o vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo entrave. Questão 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram, mas ainda uma vez levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Questão 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dela vos livrar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Não, tu não perecerás, e disso tens milhares de exemplos, mas, quando é chegada a tua hora de partir, nada pode te substituir dela. Deus sabe, antecipadamente, de qual gênero de morte partirás daqui e, frequentemente, teu espírito sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. Questão 854. Da infabilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para a evitar são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça, não um dos meios para que ela não ocorra. Questão 855. Qual o objetivo da providência ao nos fazer correr perigos que não devem ter consequências? Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviar do mal e te tornares melhor. Quando escapas desse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, sonhas mais ou menos fortemente, segundo a ação mais ou menos forte dos bons espíritos em te tornarem melhor.
o mau espírito sobrevindo, digo, mal subentendendo o mal que ainda há nele. Pensas que escaparás do mesmo modo de outros perigos, e deixas de novo tuas paixões se desencadearem. Pelos perigos que correis, Deus vos lembra vossas fraquezas e a fragilidade de vossa existência. Se examinar a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, o mais frequentemente, as consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte assim para vos recolher em vós mesmos e vos corrigir. Questão 856. O Espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Ele sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes que de tal outra, mas sabe igualmente as lutas que terá de sustentar para o evitar e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Questão 857. Há homens que enfrentam os perigos, os combates com esta persuasão de que sua hora não chegou. Há alguma coisa de fundada nessa confiança? Muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores que o querem advertir a estar pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos em que ela lhe é mais necessária. Pode-se vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Questão 858. Por que aqueles que pressentem sua morte a temem, geralmente, menos que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende sua libertação e a espera. Questão 859. Se a morte não pode ser evitada quando ela deve ter lugar, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente, essas são coisas muito pequenas das quais poderíamos vos prevenir e, algumas vezes, evitar, dirigindo vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolhestes. A fatalidade, verdadeiramente, não consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Há fatos que forçosamente devam acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creiais que tudo o que ocorre esteja escrito. Como se diz, um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade. De tal sorte que, se não tivestes feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas um dedo, isso não é nada, é o resultado de tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes e, podendo influir sobre o moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Questão 860. O homem, por sua vontade e por seus atos, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa?
ele o pode, desde que este desvio aparente possa entrar na vida que escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser e como é o único objetivo da vida, pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Questão 861. O homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino? Não, ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, há a chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque há quase sempre nele deliberação antes de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa está sempre livre para fazê-la ou não fazê-la. Se o Espírito sabia de antemão que, como homem, deveria cometer um homicídio, é que isso estava predestinado. Sabeis, pois, que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre o fato da vontade e do livre-arbítrio. Questão 862. Há pessoas para as quais nada sai bem e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não está aí o que se pode chamar fatalidade? É bem da fatalidade, se a queres chamar assim. Ela, porém, se prende à escolha do gênero da existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepção, a fim de exercitar sua paciência e sua resignação. Entretanto, não creiais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é o resultado de um caminho falso que tomaram e que não está em relação com sua inteligência e suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande chance de se afogar. Assim é na maior parte dos acontecimentos da vida. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam frequentemente um homem a seguir tal caminho antes que tal outro, e não está ele submetido ao controle da opinião na escolha de suas ocupações? O que se chama o respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Questão 864. Se há pessoas às quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas, por que tudo lhes sai bem? O que se prende isso? Frequentemente é porque elas sabem melhor se arranjar, mas isso pode ser também um gênero de provas. Questão 865. Como explicar a chance que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência participa? O jogo, por exemplo. Certos espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de alegria e chances que as favorece. É uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e sua cupidez. Questão 866. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, pois, ainda o efeito de nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, mais te elevarás. Questão 867. De onde vem a expressão nascido sob uma feliz estrela? Velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra.